Já imaginou abrir as primeiras páginas da Bíblia e se deparar com um mistério que atravessa milênios sem uma resposta direta? Um daqueles enigmas antigos que nos fazem coçar a cabeça e se perguntar: espera aí, como isso é possível? Esse é o caso de Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, após cometer o primeiro assassinato da história humana. Ele é condenado a vagar pelo mundo e, em algum momento, encontra uma mulher e teve um filho. Mas quem era essa mulher? Se Adão e Eva eram os únicos humanos criados por Deus, de onde surgiu a esposa de Caim? Essa simples pergunta tem feito inúmeras pessoas se questionarem. Será que ela era sua irmã? Teria Deus criado outros humanos além de Adão e Eva? Ou será que estamos lidando com um pedaço da história que não foi registrado nas escrituras? Nesse mergulho narrativo, vamos explorar os caminhos obscuros da antiguidade, decifrando passo a passo essa trama ancestral. Não se trata apenas de identificar um nome perdido, mas de tentar entender as implicações, os contextos e as possibilidades em torno da esposa de um homem marcado por Deus. Prepare-se para uma jornada que vai além da genealogia. Aqui estamos diante de um mistério com ecos eternos. Antes de começarmos, lembre-se de deixar o seu like e principalmente seguir o perfil, pois a nossa jornada está só começando. Ele nasceu antes de qualquer outra criança. Foi o primeiro grito de um bebê humano ecoando na terra recém-criada. Caim veio ao mundo como primogênito de Adão e Eva, trazendo consigo a esperança da continuidade da vida após o Éden. Seu nome, dado por Eva, refletia a expectativa: conquistei do Senhor um filho, mas ninguém poderia imaginar que esse filho se tornaria o protagonista da primeira tragédia humana. Desde cedo, Caim viveu sob o peso de uma herança quebrada. Seus pais já haviam provado do fruto proibido e sido expulsos do paraíso. Agora, cabia a ele e ao irmão mais novo, Abel, construírem um novo mundo. Quando chegou o momento de oferecer sacrifício a Deus, cada um seguiu seu caminho. Caim escolheu oferecer os frutos da terra. Abel, por sua vez, levou as primícias de seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. Teria sido a qualidade da oferta ou a atitude do coração de Caim? O fato é que algo dentro dele começou a ferver, um amargor que crescia como uma erva daninha, ciúmes, raiva, ressentimento, e então, no campo, longe dos olhos do pai e do altar, Caim chamou Abel, e ali, com as próprias mãos, manchou o solo com o primeiro sangue humano derramado. Era o início da história do pecado se espalhando pelo mundo. Deus, que tudo vê, não se calou. Onde está teu irmão? Perguntou como quem oferece uma chance de arrependimento. Mas Caim respondeu com frieza: sou eu o guardador do meu irmão? O tom seco, desafiador, selou sua condenação. Então veio o castigo. Caim foi amaldiçoado pela terra. Aquela mesma terra que ele cultivava. A partir daquele momento, ela se recusaria a dar-lhe frutos. Ele seria um fugitivo, um errante, um homem sem terra, sem lar, sem paz. Mas o juízo de Deus não foi apenas punição, foi também misericórdia. Caim temeu ser morto por outros homens, e Deus, em resposta, colocou nele uma marca, um sinal que o protegeria, um sinal que dizia: não toque nele. A natureza exata dessa marca permanece um mistério até hoje. Seria física, espiritual, cultural? Não sabemos. Mas o significado é claro. Caim estava vivo, mas carregava a memória da sua culpa. Vivia, mas sob a sombra de seu crime. Era um exilado, não só da terra, mas da presença de Deus. Um andarilho cujo nome carregaria para sempre o peso de uma escolha, a de ceder ao pecado quando a ele bateu a porta. Assim começava a história de Caim, o primeiro assassino, o primeiro errante, o primeiro homem a ser marcado por Deus. Depois do crime, o silêncio. Depois da maldição, o caminho. Caim saiu da presença do Senhor e partiu para o leste, onde fundaria a terra de Nod. Era um homem marcado, sim, mas não anulado. Exilado da convivência de sua família e de Deus, ele seguiu sua vida e surpreendentemente construiu uma cidade. E antes de lançar a primeira pedra, ele teve um filho. Seu nome, Enoque.
Enoque. Mas isso levanta uma pergunta que atravessa séculos. Com quem Caim se casou? O texto bíblico, direto e misterioso, apenas afirma: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu a ele à luz de Enoque. Nenhuma descrição, nenhum nome, apenas a constatação de que havia uma mulher, e com ela, Caim gerou descendência. É como se a Bíblia abrisse uma porta para o desconhecido. A Bíblia, até aquele ponto, só havia mencionado 3 pessoas, além de Adão e Eva, Caim, Abel e depois Sete. E então, de repente, surge uma mulher desconhecida em Nod, num mundo que mal começara. De onde ela veio? Já estava ali? Era irmã de Caim? Era filha de Adão e Eva? Ou faria parte de um povo que o texto bíblico não revelou? As perguntas se acumulam como pedras numa estrada esquecida. O que se sabe é que Caim não viveu o resto de seus dias sozinho. Ele não apenas gerou filhos, como também inaugurou uma linhagem. A cidade que ele construiu recebeu o nome de seu primeiro filho, uma tentativa talvez de imortalizar o que restava de sua honra em sua história, um gesto de um homem que tentava continuar apesar de tudo. Mas o que dizer da mulher ao seu lado? Ela aparece sem explicação, como se fosse óbvio que alguém estivesse ali. E talvez fosse, porque embora a Bíblia seja econômica em detalhes, ela afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, muitos ao longo dos anos, filhos que cresceram, casaram-se entre si e multiplicaram-se. A mulher de Caim pode muito bem ter sido uma dessas filhas, uma irmã, uma sobrinha, uma parenta próxima. A teoria mais antiga e também a mais comum entre os leitores das Escrituras é de que ela era irmã de Caim. Adão e Eva, segundo o livro de Gênesis, tiveram filhos e filhas, embora os nomes de todos não estejam listados. Presume-se que a população da Terra começou por meio de descendentes diretos. Se o plano divino era multiplicar a humanidade a partir de um único casal, então o casamento entre irmãos seria inevitável nas primeiras gerações. A mulher de Caim poderia ter sido uma dessas irmãs, nascida após ele, ainda em tempos de inocência genética e sob permissão divina. Mas nem todos se satisfazem com essas explicações. A mente humana quer mais, quer alternativas, e foi assim que surgiram outras teorias, menos convencionais, porém igualmente intrigantes. Uma delas sugere que havia outros seres humanos vivendo na Terra, criados por Deus fora da linhagem direta de Adão e Eva. Este outro povo não teria sido mencionado explicitamente na narrativa bíblica por não fazerem parte da linhagem messiânica, que é o fio condutor da história sagrada. Caim, ao ser expulso, poderia ter encontrado com esta comunidade, entre as quais teria encontrado sua esposa. Essa hipótese tenta explicar o temor de Caim ao ser exilado, medo de que alguém o matasse, como uma referência a pessoas fora de sua família. Ainda outros recorrem à simbologia. Para esses estudiosos, a esposa de Caim não seria uma figura literal, mas uma metáfora para a propagação do pecado e da civilização humana, uma visão alegórica, porém menos aceita em tradições que valorizam a historicidade da Bíblia. Há também quem pense na possibilidade de casamentos entre primos, filhos de irmãos ou irmãs de Caim, que teriam nascido após o assassinato de Abel. Com o passar do tempo e o crescimento da família de Adão e Eva, os laços entre os descendentes teriam se cruzado inevitavelmente. Uma explicação menos incômoda que o incesto direto, mas ainda assim difícil de sustentar. Cada teoria busca dar nome e origem a uma mulher que não fala, não age e não é nomeada. Uma mulher que surge apenas como mãe de Enoque e depois desaparece do cenário. E, no entanto, por trás desse silêncio, ela se transforma numa peça fundamental do mistério que cerca os primeiros dias da humanidade. Por séculos, o casamento entre parentes próximos foi tolerado e até praticado por figuras centrais da fé. Abraão, o patriarca de Israel, casou-se com sua meia-irmã Sara. Isso nos mostra que mesmo muitas gerações após Adão, os casamentos consanguíneos ainda ocorriam sem proibição divina, e não há qualquer repreensão por parte de Deus nesse episódio, o que sugere que, até então, tais uniões eram vistas com normalidade, ou no mínimo, com permissividade. Mas tudo muda no Sinai. É lá, no encontro entre Moisés e o Deus de Israel, que a lei ganha forma. Entre os mandamentos que orientam uma nação inteira, surgem as primeiras proibições claras contra o
incesto. Em Levítico 18, Deus declara: nenhum de vós chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a nudez dela. A linguagem é clara, direta e abrangente. O que até então era tolerado, agora é proibido. E a mudança é mais do que social, é espiritual. Alguns estudiosos apontam para o avanço genético. Com o tempo, a multiplicação de erros de DNA teria tornado o incesto mais perigoso, propenso a gerar filhos com deficiências. Outros veem ali uma tradição moral, um amadurecimento da humanidade sob o cuidado divino, que agora, com um povo mais estruturado, poderia ser chamado à santidade em todos os níveis da vida, inclusive na escolha de seus cônjuges. Assim, a união entre irmãos, que no início da criação era inevitável, passou a ser condenada. O que antes era exceção tornou-se violação. Uma mudança que marcaria a diferença entre a sobrevivência e a santidade, entre o início do mundo e a construção de um povo separado. A esposa de Caim, se irmã ou parente, viveu antes disso tudo, antes da lei, antes da condenação, num tempo em que o amor e o sangue ainda andavam lado a lado. Entre o crime, o exílio, o casamento e a lei, Caim nos lembra que até mesmo os caminhos mais tortos foram usados por Deus para dar continuidade à história humana. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários sua opinião. Isso nos ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas. Nos vemos no próximo vídeo.